Apresento a vocês mais uma realização do nosso Instituto, a série Taliba do Meio Ambiente. Essa série é uma homenagem ao Luiz, arquiteto, engajado na proteção do meio ambiente e tinha como meta nos seus projetos os princípios de sustentabilidade. A série Taliba é composta de 7 episódios. Trata dos principais elementos da natureza: a água, terra, fogo e ar. Agradeço imensamente à jornalista Cristina Serra, curadora e organizadora da série, e aos convidados que, com grande propriedade, nos trazem dos desafios e apresentam as soluções para enfrentá-los. Todos os episódios são disponíveis no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Convido a todos e todas a assistirem, comentarem e divulgarem em suas redes. Obrigada! Olá a todas e todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um debate sobre meio ambiente promovido pelo Instituto Camila e Luiz Taliberti. Hoje temos mais de 2 convidados aqui. A nossa primeira convidada é Alice Thuot, diretora adjunta do Instituto Centro de Vida, o ICV, uma organização da sociedade civil fundada há quase 30 anos no Mato Grosso, que tem feito um trabalho muito importante sobre as queimadas, monitorando os focos de calor. Esses dados, inclusive, têm ajudado a identificar a origem do fogo e tem abastecido a imprensa, que tem publicado essas informações, ajudando a nos esclarecer sobre o que está acontecendo no Pantanal. Também com a gente o professor doutor Rodrigo Marques, que é professor de climatologia do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele é licenciado, bacharel e mestre em Geografia pela UFMT, e é doutor em meteorologia pela USP, portanto, uma pessoa que tem acompanhado as consequências dos incêndios, né, das queimadas, do fogo, e é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje, porque a gente tem feito aqui os nossos debates sobre meio ambiente, eles são orientados pelos 4 elementos da natureza, né? Água, terra, fogo e ar. Hoje, o elemento que a gente está tratando aqui é o fogo, que, enfim, tantos desastres tem causado nessa temporada 2020 no Brasil. Então, desde já, meu muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Eu vou começar com a Alice, justamente como a Alice, como eu falei, o Instituto Centro de Vida tem feito esse monitoramento. Alice, eu queria pedir para você explicar um pouco para a gente esse contexto das queimadas, né? Isso tem sido muito debatido na imprensa, as altas temperaturas, a estiagem prolongada, essa intensidade da seca e, ao mesmo tempo, os incêndios provocados pela ação humana. Queria que você começasse explicando um pouco para a gente esse contexto. Bem, primeiro, obrigada, bom dia, obrigada pelo convite, eu estou honrada de participar aqui desse bate-papo. Já começando a responder aqui, a gente está numa situação muito crítica em relação à queimada, e acho que vale lembrar que ano passado a gente estava já numa situação crítica, ou seja, a gente vê um aumento de calamidade anos após anos. Se a gente olhar para os dados de 2019 e de 2018, a gente já está numa situação de um aumento de número de focos de calor de 45% em relação a 2019. Então, quando a gente fala de foco de calor, o que é essa informação? Ela, na verdade, é produzida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e é uma forma de medir o quanto que o fogo está, aonde que tem fogo, digamos. Então, é um foco de calor. A gente tem hoje, entre julho e o dia 20 de setembro de 2020, 30 mil focos de calor. Ano passado, a gente tinha 21 mil. Ano passado, que a gente já falava que Mato Grosso estava enfrentando uma situação de calamidade, a gente tinha somente 21 mil. Em 2018, a gente tinha 11 mil. Então, a gente está vendo, assim, um cenário que se repete e que vai piorando.
Talvez o que eu posso talvez também acrescentar para dar um pouco uma visão geral é que esse ano o que está muito diferente é que o Pantanal está queimando muito mais que já queimou em outros períodos. Então a gente está vendo, se você olhar esses dados do INPE, você vai ver que desde 1998, que essa medição está sendo feita, nunca teve esse número de focos, tantos números de foco. A gente teve, talvez, um número em 2008, mas não tem nada a ver com o que a gente tá vivendo hoje. Essas situações, essas calamidades que as queimadas trazem, tem impactos diretos nas populações, tem impacto na saúde, tem impacto na produção das pessoas. Então, é um assunto que a gente precisa conseguir gerenciar para o próximo ano, porque não tá, a situação mostra que ano que vem provavelmente vamos enfrentar a mesma calamidade. Agora, Alice, vocês, só para destrinchar um pouco mais esses dados, pelos dados, né, que vocês estão estudando, imagens de satélite e tudo mais, vocês conseguiram identificar a origem desse fogo esse ano? Onde começou o fogo? Sim, então, talvez colocando em perspectiva as recentes declarações do atual presidente, né, que falou que esses incêndios estavam sendo colocados pelos índios, pelas populações tradicionais, é interessante você olhar os fatos e justamente os dados que a gente publicou, eles mostram que, em grande parte, esses incêndios começaram em propriedades rurais. Eu acho que vale dizer que provavelmente não era um incêndio criminal no sentido de acabar com todas as terras, provavelmente a gente está frente a queimadas que estão saindo de controle. Então, a gente fala isso baseado em análises que a gente fez, onde a gente vê que é uma análise que a gente fez há um mês atrás, mas a gente viu que cerca de 70% das queimadas, da área queimada de Mato Grosso, ela tinha iniciado em somente 9 focos de incêndios. Então, isso mostra que a grande área que foi queimada, e a gente está falando de cerca de 1/3 do Pantanal de Mato Grosso, então é realmente assim, um impacto. O Mato Grosso, que na sua superfície geral tem o tamanho do Portugal, a gente está falando de um estrago que foi causado por provavelmente 9 inícios de fogo. E dentro desses 9, a gente tem 5 que estão dentro de cadastro ambiental rural. Então, ou seja, dentro de base de dados, a gente sabe fazer a explicação, sabe? Voltar, ver todas as imagens e ver como começou. E a gente começa a entender um pouco o motivo assim, dessa situação. Vou aproveitar, então, esse gancho, passar para o Rodrigo. Rodrigo, uma coisa que tem sido colocada, e que, aliás, a Alice mencionou, inclusive, no discurso que o presidente fez na ONU, é que os indígenas, os pequenos produtores, enfim, trabalhadores rurais, limpam a roça com fogo. A gente sabe que isso, em parte, digamos, tem um fundo de verdade, porque é um hábito cultural antigo no Brasil. Mas é importante a gente diferenciar essa prática, né, do fogo, digamos, premeditado. Você que conhece bem a região, queria que você desenvolvesse um pouco esse raciocínio com a gente. Bom, primeiro, bom dia, né, a todos e a todas. Agradeço o convite para estar falando aí sobre esse problema tão sério que a gente está enfrentando esse ano, mas que é algo que faz parte do cotidiano nosso, né, desde sempre. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o fogo, ele é o método de limpeza mais barato que existe para você, né, preparar uma área para plantio. Tá? A diferença é que essas populações tradicionais, tá, embora, né, muitas vezes se utiliza da queimada para abertura de novas áreas, nós estamos falando de uma escala, né, muito diferente, né?
as comunidades tradicionais, quando se valem disso, é para uma área muito limitada, né? E o que nós acabamos vendo esse ano é algo que perdeu o controle, né? Até porque nós temos aí matéria seca disponível, né, para ser queimada numa área muito grande, né? E tudo o que mostra, né, até que a Alice já falou, né, os indicadores mostram que se tem alguém que não está envolvido nas queimadas esse ano, são, né, os povos indígenas e outras comunidades tradicionais, né? Então, acredito que tentou-se atribuir, né, a essas comunidades, como sempre, né, tentam se atribuir a culpa, né, a essas populações que são mais vulneráveis, né, omitindo, de fato, né, os grandes proprietários de terra que acabam se valendo disso para a limpeza de enormes áreas. E esse ano, o ano passado já dava indicativo, me lembra muito o pico de desmatamento que nós tivemos aqui no Mato Grosso em 2003, que coincidia, agiria contra quem desmatasse, né? O pessoal do agronegócio, eles tinham o entendimento de que com o governador vindo do agro, tudo era permitido. E a gente está vendo algo muito parecido agora, com um agravante, ao meu ver, né? Você tem discursos governamentais que acabam, né, sendo entendidos aqui embaixo como pode fazer a prática, né? Pode queimar, né? E me preocupa muito quando o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia chamam a atenção do Ministério do Meio Ambiente para que ele haja como Ministério do Meio Ambiente, né? Para que o Ministério do Meio Ambiente faça o papel dele, que é controlar essas questões, o que nós não vimos ainda, infelizmente, né, esse ano. A propósito disso que você mencionou, você falou do pico de desmatamento anterior, 2003, né? Primeiro ano do governo Blairo Maggi. Isso. Eu queria aprofundar, então, porque, como eu mencionei, a imprensa tem usado muitos dados do ICV, inclusive, e o site Repórter Brasil, ele, na verdade, fez uma combinação dos dados do ICV, como a Alice mencionou, aquelas fazendas que estão no cadastro ambiental rural, né, você pode saber quem é o proprietário. O site cruzou esses dados com outros dados, né, e chegou a identificar fazendas de fornecedores de grandes conglomerados do agronegócio, né? É importante aqui dizer o seguinte, eu não estou dizendo que foram os grandes conglomerados que atearam fogo, mas essas grandes empresas compram commodities dessas fazendas. A questão que eu quero colocar para vocês a gente ouve muito falar, né, da cadeia sustentável de produção da soja, né, a cadeia sustentável do agronegócio. E a minha pergunta que eu deixo para vocês não é papel do agronegócio rastrear a origem das commodities que essas grandes empresas compram e que se destinam ao mercado externo, né? Não é papel dessas empresas também saber a origem, né, desse produto, se ele vem de área desmatada, enfim, e justamente para cobrar, de uma certa forma, cobrar que os seus fornecedores cumpram a lei. Eu queria saber o que vocês acham desse aspecto. Alice. Tá, eu acho que o que está muito claro assim, é que tem vários atores chaves nesse dilema, vamos dizer, que consideram que o papel não é deles. Então, a gente fez um trabalho com a organização que também trabalha com dados, que é bem parecido com o trabalho da Repórter Brasil, que foi uma publicação sobre a ilegalidade da soja. Então, a gente conseguiu demonstrar que tinha... Porque a soja, no final, no cenário atual, existem vários arranjos com o Ministério Público, com o Greenpeace e com outros, que realmente conseguiram baixar o nível de ilegalidade da soja.
mas ainda tem ilegalidade. E, na verdade, o que a gente vê é que esse restante de ilegalidade que está alimentando o desmatamento, que o Rodrigo estava comentando. Vale, por exemplo, mencionar que ano passado que os dados do INPE mostram até no ano que acabou de terminar do desmatamento, porque termina em agosto o calendário do monitoramento do desmatamento, mostram que a gente tem um aumento de 31% do desmatamento em Mato Grosso. Isso em relação ao ano passado. Se a gente olhar nos últimos anos, o aumento é bem maior. Então, esse desmatamento, alguém está fazendo ele. E está na hora da gente, justamente, pensar esses movimentos de rastreabilidade. Nesse estudo que a gente fez sobre as fazendas da soja, a gente viu que 27% do desmatamento ilegal estava dentro, ou seja, mais de um quarto estava dentro de fazendas de soja. Ou seja, ainda tem um peso, né? E a gente também viu que 80% desse desmatamento estava dentro de 400 fazendas. Ou seja, o número de fazendas, da mesma forma que num paralelo assim com os incêndios, esses 9 focos de calor, a gente está falando de poucas práticas, mas essas poucas práticas têm consequências terríveis, tanto para o meio ambiente quanto para a própria reputação do Brasil. E eu espero que em algum momento esses dados vão fazer alguma diferença nas compras e nos arranjos comerciais, porque a gente está numa situação climática que isso precisa começar a pesar. E a gente precisa ver as traders de soja, os frigoríficos de pecuária, realmente implementar arranjos já de rastreabilidade que dê conta de separar quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Rodrigo, queria suas considerações sobre esse aspecto. Então, até saiu agora na imprensa recentemente, né, que, sobretudo aqui em Poconé, as fazendas que teriam iniciado essas queimadas, elas seriam fornecedoras do grupo AMAGE, né, aí do ex-governador Blairo Maggi, e do grupo Bom Futuro, que é do Eraí Maggi, primo do Blairo, né, que são 2 grandes conglomerados do agro aqui no estado. Nós ainda não vimos nenhuma manifestação dos 2 grupos que compram em relação a como eles vão proceder, né? Então, a gente espera que eles deem uma resposta, sobretudo porque já começou, né, uma pressão internacional. Na mídia recentemente saiu, né, uma solicitação para que o grupo Casino não compre mais carne, né, de origem brasileira. E aí o que me preocupa muito mais é a estratégia que o governo tem adotado, né? Por quê? Porque enquanto, vamos pegar agora recentemente, né, a declaração do presidente na Assembleia da ONU, enquanto todos os outros presidentes, mesmo, né, acusavam que a Europa já havia desmatado, os Estados Unidos já havia desmatado, você via no discurso uma estratégia para que, olha, mesmo nós tendo, né, essa área ainda conservada, nós precisamos da ajuda, ou seja, do investimento estrangeiro, para a gente poder manter essas áreas, né? E agora o que a gente está vendo é tipo assim, ó, é meu, eu faço o que eu quero. Né? E é muito triste, porque ainda mais eu que estudei a questão das partículas inaláveis, o impacto da queimada na saúde da população é muito forte. Tá? Aumenta-se mais de 30% os atendimentos na saúde por conta das queimadas. Então, assim, é uma coisa que preocupa muito, né? A inércia, porque o mesmo governo que reclama que está tendo um aumento no atendimento, né, nas unidades de saúde, é o mesmo governo que deixa queimar. Então, isso é uma coisa que chama muito a atenção.
Rodrigo, vou aproveitar então, já que você mencionou, eu queria que você explicasse um pouco para a gente esse estudo que você fez, é a sua área, aliás, de estudo, e eu queria que você explicasse um pouco, porque aqui a gente tem uma preocupação muito grande, que é relacionar, né, as questões ambientais com a vida da gente, com a vida das pessoas. Nós, seres humanos, não vivemos dissociados da natureza, nós somos parte dela. Muito embora, às vezes, a gente perca um pouco essa conexão, sobretudo quem vive nas grandes cidades, né? Fica ali tão preocupado com o seu dia a dia e acaba esquecendo isso, que é uma coisa elementar, óbvia, mas a gente esquece, essa é a verdade. E eu queria que você explicasse, então, um pouco isso para a gente, né? Essas consequências do fogo, das queimadas, desses incêndios, para a saúde humana, inclusive de quem vive nas cidades. Não é só para quem está lá no campo, para quem está na fazenda, para as populações tradicionais, que estão mais perto do fogo. É para quem está aparentemente longe do fogo também. Nós temos uma discussão muito forte aqui no Estado, até porque tenta se associar, eu acho que até há um sentido, a queimada com a emissão do CO2, por conta de ter um gás de efeito estufa, né, que está influenciando o aquecimento global, e etc. Mas tem uma questão muito mais prática, né, que é muito mais perceptível pelas populações, que tem passado despercebido. Tá? Porque quando você queima, você produz uma série de poluentes, né, como o monóxido de carbono e as partículas inaláveis, que são partículas tão pequenas que você respira e que ela consegue chegar dentro do pulmão. E aí, quando você analisa a composição química desse material particulado, que é respirado pelas pessoas, os elementos emitidos pela queimada, né, que a gente chama de elemento traçador, ele é muito claro, tá lá o potássio, o amônio, né, você vai encontrar o glicolato. Então, tudo isso que é emitido, né, o enxofre, tudo isso que é emitido pela queimada, você identifica lá. Né? Por isso que aqui em Cuiabá, por exemplo, mais de 30% do que chega dentro do pulmão, ele é oriundo de queimada, né? Sobretudo na seca. Então, as concentrações que nós já medimos aqui em Cuiabá, nós fizemos um estudo no Pantanal, na reserva, na RPPN do SESC, que é onde pegou fogo em 2002 a 2013, junto com o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP. Por exemplo, as concentrações que nós encontramos nessa área, elas foram o ano todo, mesmo na época da seca, bem abaixo do que é recomendado pela OMS. É uma área natural e que a gente espera isso mesmo. É uma área que não tem interferência, né? A interferência é mínima lá, porque você tem algumas coisas ali próxima. Entretanto, se você pega Cuiabá já chegou a ter 180 microgramas por metro cúbico de partícula inalável. E a OMS diz que não pode passar de 50. Nossa. Tá? As concentrações em Cuiabá são maiores do que em São Paulo, capital. E isso está diretamente associado à queimada. Porque anos que eu não tenho queimada, as concentrações são baixas. E aí tem um outro problema, porque aqui no Mato Grosso em geral, e aí a gente tem que lembrar que o Pantanal é a área que menos chove no Mato Grosso. Tá? A inundação que tem no Pantanal é da água que desce dos planaltos e vai em encontro ao Pantanal, que é a área mais baixa. Mas em termos de quantidade de chuva, o Pantanal é a área que menos chove. Então, o que nós temos aqui, em geral? 10% da chuva do ano todo ocorre de maio a setembro. E 90% da chuva de outubro a abril. Então, nós vamos ter dois ambientes, duas realidades. Uma que é de outubro a abril, que as concentrações elas são baixas, porque você tem muita chuva, então a chuva ela atua removendo, né, os poluentes que estão na atmosfera, e outra de maio a setembro, que não chove quase nada. Quando chove é por conta de atuação de frentes frias, e foi o que aconteceu esse ano, né? As frentes frias não vieram, então nem esses 10% de chuva nós tivemos. Né? Então, uma situação natural, tá? Porque quando eu tenho um período muito seco,
naturalmente as concentrações aumentam. Porque eu tenho emissão, eu tenho ressuspensão de poeira do solo, uma série de coisas, e eu não tenho um agente que remova, que limpe a atmosfera, que limpe o céu. E aí agora, como nós não tivemos entrada de frentes frias esse ano, né, nós não tivemos a última chuva em Cuiabá foi no dia 23 de maio, né? Aí agora, no domingo passado, nós tivemos aí uma chuva de 1 milímetro, né? Assim, deu uma garoinha bem de leve, deu uma limpada boa, mas ainda tem muita coisa. Então, as queimadas e a principal fonte de emissão que nós temos aqui é queimada. Porque os anos que eu não tenho queimada, tá? A condição do ar, mesmo na seca, ela é melhor. Uhum. Eu quero aproveitar isso que você falou justamente da estação seca, né, que ocorre no Pantanal. Vou passar a bola para a Alice, porque eu lembro que a Alice mencionou que esse monitoramento das queimadas, enfim, dos focos de calor, me corrija se eu estiver errada, é feito desde 1998, né? O que eu queria, na verdade, agora introduzir aqui na nossa conversa é o seguinte: existe, então, um período natural de seca no Pantanal. A minha pergunta é, vocês que acompanham há muito tempo essa realidade, essas secas estão, de fato, mais intensas, mais prolongadas, e isso é um efeito das mudanças climáticas ou do que se chama também de fenômenos climáticos extremos, né, em decorrência do aumento do efeito dos gases do efeito estufa? Eu queria que vocês esclarecessem isso para a gente, Alice. Uhum. Então, o que a gente sabe desse ano especificamente é que já tinha aviso, a gente já tinha recebido avisos da NASA, do INPE, de Instituto de Meteorologia, de que a situação estava crítica. Então, até por isso que a gente já estava se preparando a um período de queimada mais complicado, porque justamente quando tem essa situação de seca, que o fogo sai fora de controle. Um dado que a gente sabe e já tem, assim, que já é em consenso na comunidade científica, é que o desmatamento impacta a chuva. Ou seja, óbvio, as mudanças climáticas têm um impacto sobre o nível de chuva, a seca, as temperaturas, mas acho que talvez vale também olhar o raciocínio em outro ângulo e dizer o desmatamento que provoca as mudanças climáticas, porque a gente sabe hoje que o desmatamento no mundo, e o Brasil tem um papel assim, importante nisso. O desmatamento no mundo é um dos 4 ou 5 fatores maiores de mudanças climáticas. Esse desmatamento ele reduz a potência, vamos dizer, do que a gente chama de rios voadores da Amazônia. Então, pouco a pouco, com o avanço da fronteira agrícola, a gente vê esses rios voadores diminuírem, e com isso a gente tem um ciclo muito negativo que acaba impactando a situação de umidade, as chuvas na região, e isso facilita as queimadas, que também facilita as mudanças climáticas, enfim. A gente precisa urgentemente quebrar esse ciclo com políticas de comando e controle e conscientização claro, alternativas produtivas também, e conscientização da população de que isso é uma das questões da agenda pública do século XXI. Assim. A gente está à frente a uma emergência climática que os nossos pais não conheceram, e que a gente tem a responsabilidade de agir sobre isso. Ali, só para explicar o que são os rios voadores, no meu entendimento de leiga, é porque a floresta transpira e ela cria esses rios voadores, mas eu acho que você vai explicar melhor do que eu. Na verdade, eu sou cientista política, então eu acho que o Rodrigo pode até explicar muito melhor que eu, mas é assim também que eu entendo. É uma evapotranspiração das árvores que vai formando, na verdade,
A gente usa a imagem de rios voadores porque muitas vezes a gente esquece de olhar para cima, né? Essa evapotranspiração, ela cria uma corrente igual a um rio de umidade. Então, eu passo a bola para o Rodrigo. Rodrigo, complementa isso para a gente. Tá. Bom, então, o que acontece, né, com os rios voadores que a gente fala? Primeiro, a gente tem que entender que vem umidade do oceano para a Amazônia, tá? Então, chove na Amazônia e depois eu tenho a evaporação dessa umidade da floresta e também dos corpos de água, né, que vão para a atmosfera. E aí tem uma questão interessante, que eu até brinco com os meus alunos. No hemisfério sul, os ventos, eles tendem a ir para a esquerda. Não é porque eles são comunistas, mas é por conta do efeito de rotação da Terra, né? Que a gente fala que é o efeito de Coriolis. Por conta desse movimento da esquerda, os ventos, eles tendem a ir e lá nós temos uma barreira. E esses ventos, como eles encontram essa barreira, eles voltam em baixos níveis, aqui por volta de 2 quilômetros de altura. Então, o que acontece? Esses rios voadores, eles se formam porque você tem a umidade da Amazônia que ela vem transportada, né, por esse jato até o centro-oeste e o sudeste. E boa parte da nossa chuva, ela ocorre em função da umidade que é transportada da Amazônia para essas regiões. Porque em clima, ele sempre busca o equilíbrio, né? Então, ele sempre procura levar frio para um lugar mais quente, né, em termos de circulação. A umidade, ela vai ser transportada para essas áreas. E o que acontece? Se eu tenho a diminuição de umidade, né, na Amazônia, logo eu tenho menos umidade que vai chegar aqui no centro-oeste e também no sudeste. Então, uma questão importante é que este ano, basicamente, nós tivemos duas coisas que podem acontecer, tanto que aconteceram, e que agravam a seca. Primeiro, é o que nós chamamos de, aqui na faixa de 5 quilômetros de altura, um anticiclone que atua muito forte. Tá? Ele atua normalmente, é ele que é responsável pela seca. Por quê? Porque esse anticiclone, ele sopra um vento de cima para baixo. E quando ele sopra esse vento de cima para baixo, esse vento ele é seco. Então, esse movimento de cima para baixo inibe a formação de nuvem. Logo, não tem nuvem, não tem chuva. É por isso que é seco de maio a setembro, que é um sistema que ele atua muito nessa época por conta do inverno aqui no hemisfério sul. Né? E o que aconteceu? Quando que isso é quebrado? Quando eu tenho frentes frias que avançam para o interior da América do Sul. E esse ano nós tivemos um jato ali mais ao sul do que era para ser, né? Ali sobre a Argentina, e ele bloqueou a entrada das frentes frias. Então, além de eu ter uma estação seca mais intensa, aquilo que poderia quebrar a seca, trazendo um pouco de umidade, trazendo um pouco de chuva, não atuou, que são as frentes frias. Elas ficaram bloqueadas e basicamente atuaram no sul do Brasil. Então, isso foi uma conjunção de fatores. Um outro ponto, só para vocês terem uma ideia aí, nessa questão das... Se você, até 2009, nós nunca tivemos, no mês de agosto, temperaturas acima de 40 graus. Se pegar de 1911 a 2009, nós nunca tivemos temperaturas registradas acima de 40 graus. De 2010 até 2020, foram 18 registros de temperaturas acima de 40 graus. E o que isso significa? Assim, o que é muito nítido é que de 2010 nota-se, como se fosse um novo patamar, né? Você subiu uma escala e um agravante para 2020. Desses 18 dias que se registraram no mês de agosto, temperaturas acima de 40 graus,
9 foram em 2020. Tá? O mês de agosto de 2020, nós tivemos 15 dias com temperaturas acima de 39 graus. Rodrigo, essa tendência, esse agravamento dessas temperaturas, da seca, isso é uma tendência que veio para ficar? Isso já passou daquele ponto de inflexão? Isso não volta mais ao que era antes? Olha, mesmo analisando os últimos 10 anos, que mostram uma tendência muito forte de aumento, até porque nós nunca tínhamos tido 41 graus, e esse ano foram 4 dias ali, que chegou inclusive a 41,8, né, quase 42, que é o esperado para setembro, né? Então, este ano, por exemplo, foi o ano mais quente já registrado. O que a gente observa é que existe uma oscilação, tá? Entre anos mais quentes e depois anos mais frios. Então, o que nós precisamos fazer é continuar observando se essa tendência de aumento vai se manter. Porque se essa tendência de aumento se manter por mais alguns anos, aí sim a gente está falando que nós entramos aí num outro patamar, patamar climático, né? Num outro patamar de temperatura. E o mês de setembro, por exemplo, já foi o mais quente da história também, onde chegou a 42,7 graus. Então, coisas que não aconteciam até 2009, de 2010 para frente, tem se tornado comum. E não só o aumento das temperaturas máximas, as temperaturas mínimas estão aumentando, que é uma questão importante para ser avaliada. Só para ter uma ideia, né? A última vez que o mês de agosto fez menos de 10 graus foi em 1999. Né? Já tem aí mais de 20 anos que no mês de agosto nós não registramos temperaturas inferiores a 10 graus. Isso é uma questão importante, tá? Porque muitas vezes as pessoas se preocupam só com a máxima, mas o que a gente observa é que as mínimas estão ficando maiores também. Entendi. Agora, Rodrigo, o que determinou, digamos assim, eu estou te perguntando mais e mais, porque o assunto realmente é fascinante, além de complexo, é fascinante, e nos ajuda a entender muita coisa. Por que essa virada a partir de 2009? O que determina? O que a ciência diz sobre isso? Então, quando a gente fala de mudança climática global, a gente precisa entender que, na média, a temperatura está ficando maior, né? Só que, por exemplo, em nem todo lugar fica maior. Eu me lembro que em 2016, que foi considerado o ano mais quente da história, para Cuiabá não foi. E aí uma jornalista veio me perguntar, né? Ah, mas então a ONU está dizendo que é o ano mais quente e tal. Eu falei, para Cuiabá não foi. Aí eu senti que ela ficou meio, sabe, tipo assim, como que não foi? Né? Se o mundo inteiro, né, ficou mais quente, por que Cuiabá esse ano não ficou? Eu falei, olha, alguns fatores acabam indicando isso, né? Porque o clima, a gente não pode se prender muito na média e também não só aos eventos extremos, porque os eventos extremos que a gente tem observado, eles têm sido muito potencializados pela ação humana, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar Cuiabá, né, do início do século passado, Cuiabá sempre foi quente, e muito quente, né? O calor de Cuiabá para agosto e setembro é muito diferente do calor que vocês vão ter aí em São Paulo, por exemplo, né? Eu tenho colegas que ficam, hoje está 33 graus. Poxa, Cuiabá, 33 graus é 9 horas da manhã, né? Assim, para a gente é diferente. Agora, os fatores que acontecem, o grande problema é que para eu dizer que eu tenho uma mudança climática global, eu preciso de um período maior de estudo. Tanto que aqueles que discordam, né, eles alegam o seguinte, que nós tivemos um resfriamento entre 45 e 75, e a partir de 76 nós tivemos aí o aumento da temperatura, né, que coincide com o aumento, e aí o aumento de emissão de CO2, ele já vem de mais tempo, né, e ele tem se intensificado cada vez mais. Qual é a questão? Né, que é uma coisa que o pessoal
mais questiona. Nós precisamos de um certo tempo para avaliar, porque os modelos indicam, né, e aí tem uma questão, porque o modelo ele se baseia muito no que aconteceu recentemente. Então, se eu tenho anos que foram muito quentes, os modelos eles tendem a indicar que os próximos anos serão quentes. O que nós temos agora, por exemplo, outubro, novembro e dezembro, por conta da atuação da Laninha, se espera que pelo menos a parte de chuva aqui no Mato Grosso seja dentro do que nós chamamos de normal, dentro daquilo que é esperado, ou da média dos últimos 30 anos. Tá? Então, isso é uma boa perspectiva, né, para o Estado. Agora, o aumento da temperatura, nós também precisamos considerar que as cidades crescem, né? Muitas vezes as estações que elas ficavam numa área menos urbanizada, com o crescimento das cidades, elas estão numa área mais urbanizada. Cuiabá tem apresentado uma expansão urbana quase catastrófica nos últimos anos, na última década, tá? E é uma coisa que nós estamos começando a tentar verificar se foi simplesmente o aumento da temperatura ou se nós tivemos uma mudança no comportamento de circulação, que é o que nós estamos começando a avaliar isso com mais cuidado agora. Então, eu não posso te afirmar, né, exatamente o que causou esse aumento de temperatura, mas você tem uma junção de mudança do uso do solo, você troca materiais mais frescos, né, por materiais mais quentes, e também você tem uma questão de circulação geral, porque esse ano, por exemplo, 2020, está muito nítido que houve questões de circulação da atmosfera, né? Então, a estação seca foi mais intensa, as frentes frias não chegaram, que culminaram com esse maior aquecimento. E o pior, né? Tudo isso foi agravado com as queimadas, porque não foi só o Pantanal que queimou. O problema de queimada urbana em Cuiabá esse ano foi terrível, tá? E nós vemos uma omissão do poder público. Só para você ter uma ideia, o CPTEC, que é ligado ao INPE, ele tem um site que estima a qualidade do ar. Eu não sei o que aconteceu, mas por coincidência, o site está fora do ar. Justamente nesse período mais crítico. Entendi. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente tinha até lá no site um link lá, qualidade do ar. O último boletim, ele era de março de 2008. Deram uma desculpa que tinham que repaginar a página da SEMA, sumiu o link de qualidade do ar, tá? Então, você vê que o próprio poder público não usa as ferramentas que ele tem para poder combater o problema. Porque, além de ser muito quente, eu tenho, né, a queimada, ela emite calor, ela degrada o solo, porque você favorece a erosão quando tem a chuva, além, né, das partículas que tomaram conta da cidade, e aí a mídia nacional mostrou e todo mundo pôde ver. Muito semelhante ao que aconteceu em 2007. Em 2007, em Cuiabá, teve uma queimada no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, que lembrou o smog fotoquímico de Londres de 52. Você não via um palmo na frente. É verdade, eu lembro disso. Eu estava aqui observando a Alice, concordando com o que você está mencionando, e você falou de uma coisa muito importante, que é a queimada urbana, inclusive, para a Alice, porque eu acho que a gente tem um problema cultural aí com o fogo, do uso do fogo. A gente já está na segunda metade do nosso debate, e eu estou querendo agora partir assim para... Bom, a gente ainda vai falar um pouco das consequências do fogo, mas eu não quero encerrar sem a gente também apontar algumas soluções, caminhos, enfim. E eu acho que essa questão da queimada urbana também faz parte, né, dessa discussão. Quer dizer, como mudar, aí eu passo a bola para a Alice, como mudar esse hábito cultural que é tão arraigado, né? Porque como o Rodrigo mencionou antes, né? É a forma mais barata, né? Toca fogo e espera limpar. Como é que a gente faz? Que trabalho pode ser feito com a população para esclarecer, né, sobre os riscos, os perigos que estão aí de todos?
Então, na verdade, eu acho que essa é tão comum no Brasil que eu acho que tem poucas pessoas que nunca viveram essa situação de ver um fogo começar no bairro e de começar a pensar, será que está chegando? E de ligar para os bombeiros. É realmente uma prática muito difundida. Eu acho que tem diferentes situações. Tem a situação da queimada urbana e a situação da queimada rural. No ICB a gente tem mais experiência com o controle de fogo e o trabalho com as populações rurais, e a gente sabe, a experiência nos mostra que a melhor forma de trabalhar isso é simplesmente você ter um trabalho de conscientização e de apoio, de assistência técnica para que tenham o uso do fogo controlado. Não quer dizer, teve até umas polêmicas sobre fogo controlado, fogo frio. Eu acho que as pessoas que sabem lidar com fogo, as pessoas que trabalham com combate ao fogo, elas sabem que, na verdade, se trata de um trabalho que você faz durante o ano todo e você não apaga o fogo, você não combate o fogo só quando o fogo está aí. Você, na verdade, vai preparar as propriedades, você vai criar cercos, você vai trabalhar isso para que a situação não chegue no nível que ela chegou esse ano. Então, na verdade, o que precisa fazer é tudo que foi cortado. O Preve Fogo esse ano não funcionou muito bem. Eu quero lembrar que as pessoas que estão tocando esses programas, muitas vezes são servidores que têm um comprometimento muito grande com o controle do fogo. Tem verdadeiros heróis que estão enfrentando o fogo. Mas, mesmo assim, a situação do orçamento, a pandemia, fizeram que vários programas governamentais não funcionaram. Então, o Preve Fogo, por exemplo, não fez capacitação, não teve uma redução do número de brigadas, de contratação de brigadistas. Isso, na verdade, é exatamente o que a gente precisa retomar, refazer, voltar a fazer, e provavelmente também alguns planos estratégicos, porque quando você vai no Pantanal, você percebe que também teve fogo que começou perto das rodovias. Então, o DENIT, várias organizações que precisam colaborar, não colaboraram. Então, eu diria assim, que o que tem que fazer? Tem que fazer planos estratégicos, tem que ter vontade política, tem que parar de ficar preso nessa discussão de narrativa. Acho que a aula que o Rodrigo está nos dando assim, mostra que a gente tem no Brasil várias pessoas extremamente capacitadas sobre o fogo. Em vez de ficar discutindo na mídia se esse fogo existe ou não, a gente precisa escutar eles e construir planos que vão realmente levar assistência técnica, controle e monitoramento às populações. Rodrigo, queria te passar essa bola também. A gente já está caminhando para os últimos 10 minutos. Eu queria, aproveitando e para a gente otimizar o nosso tempo, Rodrigo, que você nos apontasse caminhos, mas também fizesse um diagnóstico para a gente das consequências das queimadas desse ano, que foram tão intensas, para a população, para a flora, para a fauna. Você que é geógrafo, eu sei que a tua especialidade é clima, mas como geógrafo eu sei que eu posso te explorar um pouco mais. Bom, para a questão da queimada, como a Alice colocou, toda a parte de prevenção ela tem sido abandonada, né? E não só a nível federal, acho que a nível de estado, a nível de município, né? Também, porque aqui em Cuiabá, se você liga para o corpo de bombeiros, tá tendo uma queimada, tal, eles vão perguntar, tá tendo risco alguma casa, alguma residência? Se não tiver, dá um jeito de apagar, porque até eles chegarem já queimou tudo. Porque o efetivo é muito pequeno, tá? Não é porque eles não têm... Você não tem uma vontade política para que esse sistema de prevenção e de combate, ele atue de maneira eficaz, né? O reduzido, assim, você tem pouquíssimas pessoas para trabalhar e você precisa de gente para atuar nisso, né? Sobretudo nesse período, né, a questão dos brigadistas, quando você tem fogo se espalhando para todo lado, uma equipe, 2 equipes não vai dar conta, né? Você tem que ter um grupo muito maior
e eu não vejo vontade política de resolver. Às vezes parece que até precisa ter a queimada para ele ficar pedindo dinheiro para o governo federal, para a situação de emergência. Porque, como eu disse, né, coisas muito simples, que é o monitoramento dessa qualidade, que te dá alguns indicativos, né, de onde você pode atuar preventivamente, o Estado não tem feito. Né? Então, isso é um problema muito grande, né, para a população que está ali. E você verifica, porque aumenta os gastos públicos no atendimento à saúde, porque é lá no posto de saúde que a mãe vai ter que levar a criança que está com problema respiratório, né? Que o idoso vai ter que ir porque está com problema respiratório. Só para vocês terem uma ideia, né? 70 microgramas por metro cúbico de partícula inalável, e se essa população fica exposta muito tempo nessa concentração, você aumenta em 15% o risco de morte por problemas cardiopulmonares, né? E você pensar que aqui em Cuiabá já chegou a 180, né? Então, dá para ter uma ideia do problema que nós temos aqui. Agora, com relação a outra questão, eu não sei se a gente ainda consegue avaliar quanto tempo, né? Ou ainda se dá para mensurar o prejuízo para a fauna e para a flora das queimadas desse ano. Tá? É uma coisa que sem precedentes, né? É muito triste, né, o que aconteceu. Eu que trabalhei, por exemplo, ali na RPPN do SESC, do Pantanal, ali, na região de Porto Cercado, né, inclusive tem uma base lá que está sendo usada para combater os incêndios, porque tem uma pista de aeroporto ali próximo. Assim, eu não sei se a gente consegue recuperar o que foi perdido, tá? Não sei se consegue voltar ao que era antes, né? Ou se quando a vegetação se recuperar, nós podemos ter uma vegetação mais menos frondosa, né, menos exuberante, porque o que se verifica no cerrado é que o cerrado, que ele tem um porte de floresta, ele é submetido a queimadas constantemente, a tendência é que ele vire um cerrado mais aberto, né, ele diminua o porte dele, e com relação à fauna, que é uma das coisas mais, que foi muito, assim, nítida, porque a gente vê os animais agonizando, eu não sei, porque, sobretudo, a área que você tinha maior concentração de onças pintadas, por exemplo, ela foi extremamente afetada, né? Eu, de fato, não sei te precisar quanto tempo, né, a gente vai precisar para recuperar parte do que foi perdido, porque acho que ainda nem se conseguiu calcular, né, tudo que foi perdido. Até porque nós temos aí mais uns dias de seca, tá? A tendência é que até o início de outubro a gente não tenha chuvas aqui, então isso ainda pode ter algum agravante. Alice, você estava mencionando, antes da gente até começar o programa, o debate, você mencionou que o ICV vai atuar, inclusive, em ajuda às comunidades, porque, de fato, os prejuízos são muito grandes. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, rapidamente, desse trabalho. Então, na verdade, a gente já está atuando, porque a gente está reorganizando programas que estavam para atuação com Covid, para a parte do Pantanal, que já está acontecendo. O que o Rodrigo está comentando é muito claro, assim, quando você anda no Pantanal. A gente vê umas situações que a gente nunca viu, em termos para a fauna e a flora, e a gente vê também impactos sociais trágicos. O trabalho que a gente está fazendo hoje com as organizações de populações tradicionais, porque a gente entende também que esse momento de projeção ele pode ser... digamos, a gente entende que nesse momento de projeção é importante as organizações que já trabalham no lugar serem fortalecidas e serem os instrumentos da ajuda do atendimento emergencial. Essas organizações, que são organizações como a Rede de Comunidade Pantaneira, a Federação Indígena de Mato Grosso, a coordenação das organizações quilombolas de Mato Grosso, elas estão já fazendo mapeamento das situações, e eu estou vendo gente falando comigo, chorando, assim, vendo a situação. São pessoas que são acostumadas a ver populações em situação de vulnerabilidade, mas mesmo assim voltam
traumatizado pela situação de falta de água. Os índios Guatô, teve até uma matéria na Folha de São Paulo mostrando assim que os índios Guatô têm a água que eles estão bebendo é uma verdadeira lama, assim. Tem roças que foram queimadas, apiários, enfim, os meios de produção e de sobrevivência dessas populações que são populações que não precisam ir para a cidade para comer, não precisam ir para a cidade para se tratar. Então a gente está vendo especificamente, por exemplo, na Baía dos Guatós, a gente, esse território indígena, que foi o último território indígena demarcado por um presidente da República no Brasil, ele foi atingido a 85% pelas chamas, de um fogo que não começou na terra indígena. Ou seja, eles não têm nada a ver, mas eles estão sofrendo a consequência do descaso e do desastre da falta de governança ambiental no Brasil. Então, a gente está, vou fazer até a propaganda do movimento dessas organizações, que chama Filhas do Pantanal e do Cerrado. Essas organizações estão se estruturando para canalizar essas cestas básicas, água, colchonete, enfim, coisas básicas que até então as populações tradicionais não precisavam, mas que pela calamidade estão precisando urgentemente, e, sobretudo, elas estão se organizando para utilizar a janela muito curta que tem entre o pós-queimada e a chegada da chuva para começar a replantar, para começar a restaurar a vegetação, para que as matas ciliares nascentes conseguem dar conta de dar água, por exemplo, às a fauna que vive lá, e para eles também, né? Então, inclusive, eles vão fazer uma live amanhã, domingo, e, enfim, a gente espera que a gente consiga atender, pelo menos em parte, a situação que tá realmente muito trágica. Alice, acho que esse teu último relato demonstra, né, cabalmente essa tragédia socioambiental, como eu sempre digo, não é apenas ambiental, é socioambiental. E acho que a Alice já deu aí nessa última fala dela uma série de caminhos de atuação, porque a gente sempre termina aqui as nossas lives pedindo que os nossos convidados indiquem caminhos para a gente que eu falo assim, nós que somos leigos, mas que somos preocupados com o meio ambiente, queremos atuar, sabemos das dificuldades, mas temos esperanças, mas temos uma esperança ativa, né, no sentido de que a gente espera dias melhores, mas para que eles aconteçam, a gente também tem que fazer a nossa parte. Eu acho que a Alice indicou alguns caminhos. Eu queria agora abrir para vocês para as considerações finais, a gente já está indo para o encerramento. Eu queria agradecer aí o convite para poder estar, né, conversando sobre essa situação tão complicada e tão triste, né, que aconteceu aqui no estado esse ano, né? Não só no estado, mas acho que a nível de Brasil, né, porque afetou todo mundo. E eu espero que as nossas autoridades, elas façam algo que, para mim, é primordial para que hajam ações para que isso não ocorra de novo. Primeiro é reconhecer que o problema existe, né? Acho que enquanto as autoridades não reconhecerem que o problema existe, eu acho muito difícil você ter ações políticas, né, por parte governamental para resolver o problema. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é que os governantes reconheçam que o problema está aí, que ele existe, né, que tem uma população, né, como a Alice colocou, que que ela vivia ali da caça, agora ela não tem mais a caça para ela se alimentar, né? Então, que o Brasil aprenda com esse problema, né, das queimadas esse ano, né, e que direcione as suas ações para que isso não ocorra nunca mais. E, Rodrigo, só uma última, um último pedido, que lembra que no começo eu falei, né, as pessoas que estão muito distantes dessa realidade, o que você diria para alguém que está lá na Avenida Paulista, longe de tudo isso, mas que quer ajudar de alguma forma? Eu acredito que as pessoas precisam entender que queimada mata. É uma coisa que eu sempre conversei muito com os alunos em relação a isso, tá?
e que muitas vezes as pessoas passavam meio distante, né? Porque tentava se prender à queimada só a emissão de CO2 e esquecia do impacto que ela causa mais direto aqui para a gente, né? E que eu acho que eles têm que cobrar, né, daqueles que eles elegeram, tá? Qual é a posição do país, né? Qual é a posição do parlamentar em relação a isso? Porque o que nós estamos vendo é as pessoas tentando justificar, né, esse crime terrível, esse crime ambiental que nós tivemos esse ano, e ainda tentando colocar a culpa, né, nos mais vulneráveis, tá? Sendo que, na verdade, o que tem sido mostrado é que são grandes proprietários de terra, grandes pecuaristas que estão por trás dessa tragédia que nós tivemos esse ano. E responsabilizar, eu acho que tem que se cobrar a responsabilidade daqueles que cometeram esses Alice, suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, e eu acho que, em termos de consideração final, eu queria colocar só alguns pontos. Um ponto a gente precisa resgatar a importância da ciência e dos fatos. Acho que a gente está vivendo uma época onde o fenômeno de fake news e também uma vontade de escapar dos assuntos difíceis, né, vamos dizer, fazem que a gente perde muito tempo tendo que comprovar os fatos. Então, tem a gente precisa resgatar o papel da ciência nas nossas políticas públicas. E a gente precisa também lembrar disso quando a gente vai votar. Então, colocar essa questão ambiental como um tema importante e cobrar a pessoa que a gente vai eleger para tomar a decisão, porque é ele que vai fazer a diferença. Eu realmente acredito que a situação que a gente está vivendo hoje, ela somente pode ser resolvida a partir de uma política pública muito mais clara, ou seja, decisões, implementações, responsabilização, comando e controle, e infelizmente realmente faltou, não tem como dizer que não faltou. A situação que a gente está mostra um fracasso, assim. E em termos de o que pode ser feito, eu acho que tem que apoiar os grupos que já estão trabalhando, tem várias vaquinhas que estão circulando, eu acho que isso faz muita diferença. Óbvio, tem que verificar, tem que olhar, tem que procurar entender melhor as situações para ver aonde se coloca dinheiro, mas tem muitas organizações que trabalham no chão, na base, que fazem um trabalho maravilhoso e que precisam de reforço, porque em outros âmbitos elas estão sendo muito questionadas. Existe também esse questionamento da sociedade civil, que é muito paradoxal quando você vê que, na prática, quem está hoje socorrendo os animais, trabalhando com as populações tradicionais e, às vezes, apagando o fogo, é a sociedade civil. Eu não estou falando só de organizações não governamentais, tem muitos voluntários, porque a situação realmente é grave. Olha, eu queria agradecer imensamente a participação da Alice e do Rodrigo aqui nesse debate, que nos trouxeram informações, elementos importantíssimos, tudo baseado em fatos, em pesquisa, informação concreta. Agradeço as abordagens também que vocês nos trouxeram, enfim, acho que a contribuição de vocês para esse debate aqui é absolutamente valiosa. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção e pelo trabalho que vocês estão fazendo lá na linha de frente. Então, o meu enorme agradecimento aqui em nome do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Muito obrigada a todos que nos acompanharam também até aqui e até a próxima.